Fala, povo de Deus, sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, ouvindo, para poder aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Estamos felizes porque neste trimestre, alusões, imagens e símbolos é a lição que está falando ao nosso coração, que está falando sobre profecias, fazendo considerações pontuais para nós nos dias de hoje. Você não pode ficar sem esse conteúdo. Então vai lá no seu celular, baixa o aplicativo, compre sua lição. Pastor, eu queria em arquivo. Manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de enviar para você. Não fique sem essa oportunidade. Você não pode ficar sem o teu pão espiritual matinal de todos os dias, tá bom? Então vai lá, se conecte em Deus e tenha certeza que Ele vai falar com você todos os dias através da lição da Escola Sabatina. Se você ainda não nos deu aquele alôzinho, por favor, vai lá e escreva de onde você nos assiste. Recebemos mensagens de vários lugares do país e principalmente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, lá na região do Norte. E tenho certeza também dos nossos amigos que estão nos assistindo no continente africano. Recebemos mensagens do Japão, da Europa. Então fale aí de onde você fala conosco, filho de Deus, para nós sabermos até onde está sendo alcançado a mensagem aqui do Escola Sabatina Viva, tá bom? E se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, @PaulistaLeste, clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa Escola Sabatina. E se você ainda também não nos segue no Instagram, vai lá, mips.apl, e fique por dentro do conteúdo da Escola Sabatina Viva. Não perca esta oportunidade e fique conosco aí nos seguindo. Se você ainda também não está por dentro de quem está aqui conosco, eu quero apresentar para vocês. Temos o pastor Fábio de Sá, diretamente aqui, líder da nossa Associação Paulista Leste, de Mordomia e o Departamento de Saúde. Pastor, manda um abraço para esse teu povo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Valeu, pastor Léo, amigos, pastores presentes também. É uma alegria estar com vocês novamente. Tivemos juntas 2 semanas, né? Isso. Tomara que você tenha assistido em casa também. Olha, o tema de hoje é um tema muito especial. A gente começa falando sobre o cuidado de Deus, tanta coisa boa aqui, que seja uma experiência positiva na sua vida, e acompanhe com a gente que vai ser bênção, viu? Temos aqui o pastor João Victor, né? João Victor. Tem um C aí no meio, é charmoso. Victor, diretamente lá do Itaim Paulista, pastor do distrito ali, pessoal maravilhoso. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todo o povo do Itaim Paulista e região. Eu sei que tem gente nos assistindo agora, porque tem mamãe e papai que estão ligadinhos no filho lá em Minas Gerais. Eu sei que tem pessoas que já foram nossas ovelhas lá no norte do país assistindo também. Então um abraço a todos vocês. É muito bom poder falar para esse povo que acompanha o nosso conteúdo, que é quase uma aula de teologia diária, através da lição da Escola Sabatina. E temos aqui o pastor Dudu Batista, Eduardo Batista, diretamente lá da Bahia, nosso líder de jovens da União Leste Brasileira. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa série aí. E você fala assim, manda um abraço pro teu povo, pro teu povo, pro teu povo. Então tem que mandar um abraço para todo mundo, né? Bora! Todo o povo de Deus. Aliás, eu estava olhando aqui meu Instagram aqui, a maior parte dos seguidores são de São Paulo. Você acredita nisso? Olha que legal. 336 mil seguidores, mas a maioria massacrante é de São Paulo. E eu trabalho na Bahia e sou carioca, que ninguém é perfeito, cada um tem seus problemas, né? E, cara, muito obrigado a você de São Paulo que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, de estar aqui. Então, se o abraço é para o meu povo, o abraço também é para São Paulo. O cara fala para humilhar a gente, 300 e poucos mil seguidores. Não, foi só para ressaltar os paulistas aqui, mano. Bom, gente, é muito bom estarmos aqui com pessoas maravilhosas aqui. Paulista e paulistano, né? Tem diferença? Tem. Paulistano Interior é e capital, né? Desculpa a minha ignorância aí, eu tô aprendendo. Mas vamos lá. Vamos para a lição 9, gente, no Salmos, parte 2. Queridos, vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Pastor Eduardo, pode orar para nós? Alegria. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos, termos sido alcançados pelo Evangelho.
e por tudo que esse evangelho já fez, faz e continuará fazendo em nossa vida. Nas tuas mãos nos colocamos, queremos ser porta-vozes da tua vontade, tão somente isto, e que de um modo muito especial, como só o Senhor sabe fazer, abençoe-os, ó Senhor, essas pessoas que estão conectadas conosco através da internet, que mais do que estar conectado conosco, esteja conectado com o Senhor acima de tudo, em Cristo Jesus. Amém. 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 Verso para memorizar, que na época do pastor Dudu Batista era verso áureo. Verso áureo, eu sou das antigas, né, irmão? mas- Eu sou das antigas. Decorava o verso áureo toda semana lá para falar pro professor, senão não ganhava o pontinho. É isso aí, não ganhava presentinho depois. Isso aí foi muito bom, particularmente Pra para mim mim, também. porque assim, a maior parte dos textos bíblicos que eu tenho decorados até hoje é o resultado disso daí, mano. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Aqui nós começamos a ver uma analogia muito importante à questão de profecias dentro do livro de Salmos ali. Algumas razões para nós continuarmos, principalmente seguindo e examinando o livro de Salmos para aprender sobre verdades cruciais. Como que a lição de sábado aqui toca o coração de vocês no contexto da lição aqui de uma forma especial? Pastor João Vitor, Pastor Fábio de Sá. A lição dessa semana, ela fala sobre, mais uma vez, né, da mesma forma como foi da última semana, a lição 8, os Salmos mostrando várias coisas do contexto do fim, sobre juízo, pecado, sofrimento, a batalha entre o bem e o mal. E o bonito do livro de Salmos é que nós temos... não é à toa que tem muita gente que tem textos preferidos dentro desse livro, porque esse livro ele fala das nossas emoções, da nossa vivência. A lição até fala que os Salmos eles abordam desde o desânimo até a euforia, abarca todas as emoções. Então, de alguma forma, os Salmos eles trazem identificação com o nosso viver diário. O que eu acho legal a gente pensar também, pastor Leonardo, é o seguinte, quando a gente lê o livro de Salmo, não é somente um choro de Davi, de Corá. Quando a gente lê o livro de 1 Coríntios, Timóteo, não é somente Paulo escrevendo para uma igreja, né? A gente olha assim, friamente é Paulo escrevendo para a igreja, Apocalipse é João escrevendo profecia, Mateus, Marcos, Lucas e João é a história de Jesus, não. É a carta de Deus para nós hoje. Então, Salmo não é... Eu costumo dizer isso, né? Salmo não é somente Davi chorando, mas é Deus falando com a gente. Então, quando a gente começa a olhar o livro de Salmo, o pastor falou aqui agora há pouco, né? A gente vai estudar o Salmo 46 daqui a pouquinho também, no domingo. Mas qual que é a ênfase? A gente tem que ler esse Salmo como profecia e como uma mensagem de Deus para nós hoje também. Cada palavra ali, por isso que a Bíblia se conecta, né? Ela está interligada entre as mensagens ali. O próprio livro de Salmo, que aparentemente é apenas uma declaração de um autor, não. É profecia para a nossa vida e é também esperança para a nossa vida. Ele começa a dizer que Deus está no cuidado da nossa vida, né? Então, esse é o olhar que a gente tem que ter para o livro de Salmo, a esperança em Jesus. Amém. Top. Pode fazer um apelo, pastor, que eu batizo Vamos agora. lá, vamos lá. Aleluia, Canta né? aí, mano. Estamos todos juntos aqui. Eu peço desculpa. Top demais, pastor. Deus seja louvado. Deixa eu te falar, a gente já sabe que de 70% a 75% do material do Apocalipse é retirado de conteúdo do Velho Testamento. Ou seja, o Apocalipse é um Velho Testamento assim, em evidência, apontando para os eventos do tempo do fim. E uma quantidade significativa, gigantesca, é de material do livro de Salmos. A gente está acostumado a pensar somente que é Daniel, Ezequiel, mas a quantidade de material dos Salmos que estão presentes no livro do Apocalipse é simplesmente extraordinária. De modo que estudar Salmos para compreender a profecia, estudar Salmos para poder compreender os eventos finais e o nosso posicionamento diante das coisas que acontecerão, se torna fundamental. Porque você percebe o posicionamento do adorador, Davi, Corá, Abiatar, enfim, todo mundo, eles têm posicionamentos diante das adversidades, diante do sofrimento, e segundo o versículo áureo, tem um posicionamento diante da injustiça. Aí, diante de todas essas coisas, o texto vem afirmando assim, olha, vai ter justiça no final. Porque se existe um negócio que incomoda a gente, é a tal da injustiça. Você vê uma pessoa sendo injustiçada, ou você mesmo sendo injustiçado, é um negócio muito triste, muito deprimente.
E aí, diante de toda essa injustiça que o pecado está ocasionando, vem o Senhor, justiça nossa, e a gente pode confiar de fato na justiça dele, que será, assim, libertadora. E onde nós entramos na lição de domingo, né? Esse Salmo 46 ele é muito profundo, né? Socorro bem presente no meio da tribulação. E uma das partes que me chama a atenção é o verso 10, né? Que ele declara assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É suave, né? O aquete-se, né? Na verdade, não cala a boca, né? Cala a tua boca aí, mano. Ficar falando só besteira. Eu tô no controle do negócio. Aquietem-se é só poético, né? É só poético, né? Mas se fosse carioca dizendo... Isso me fez lembrar de uma experiência que eu tive com esses versos, pastor. Eu estava fora do Brasil, estudando ali e tal, e daí aconteceu o seguinte, deu um problema no carro. E de repente eu levei no mecânico, e fora do Brasil, qualquer mecânico é um absurdo o preço. Chegamos lá e tal. Não, mas aqui também continua assim. E cada vez mais, né? Você é mecânico, por favor. Dá uma ajuda pra gente. Deixa Deus te usar. Essa frase é boa, viu? Deixa Deus te usar. Mas vamos lá. De qualquer forma, aconteceu o seguinte. Deu um problema e o mecânico falou assim, rapaz, soltou o parafuso, a porca do carro ali, e quase que se sai a roda, vocês capotam 120 por hora ali e tal. Eu fiquei pensando nisso. Ele arrumou, foi coisa simples, só colocou um parafuso, e a gente parou, eu e minha esposa, para comer num lugar. A primeira coisa que a gente viu foi uma plaquinha na parede, eu fiz questão de comprar. E é justamente Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim, e eu senti exatamente o que o pastor Dudu falando, né? E vocês mencionaram assim, é como se Deus falasse, ó, fica na tua, fica quietinho, você não sabe de nada, quem tá cuidando da tua vida sou eu, você não tem nem ideia do que eu tô fazendo por você, rapaz. Então, assim, de certa maneira, Deus tem a forma dele de falar conosco poderosamente, e esse salmo aqui é maravilhoso mesmo, Salmo 46. Pastor João Vitor? Esse salmo ele fala sobre os poderes serem abalados, acontecimentos que são muito parecidos com os eventos finais. E aí começa a entrar naquilo que a gente estava falando anteriormente. Como que você olha para um salmo e imagina que ele seja um salmo, de certa forma, profético de fato? Uhum. É surpreendente você olhar um salmo como esse, que a gente menciona para outros contextos, e perceber que ele também é um salmo que aponta para o tempo do fim, e que mesmo em meio a todos esses acontecimentos que são meio tenebrosos, que a gente fica cheio de medo e tudo mais, Deus vem e diz assim, olha, fica tranquilo, eu estou cuidando, aquietem-se e sabei que o Senhor é Deus. Até o verso 2 diz assim, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, é exatamente o que vai acontecer no tempo do fim, e Deus diz assim, calma, porque eu estou cuidando. É uma boa notícia. E é onde nós entramos para a parte de segunda-feira, esperança em meio à turbulência, né? Você vê ali o Salmo 46 falando sobre isso, daí você vê o contexto que a lição aplica em Jeremias, refletindo em Daniel capítulo 7, mostrando ali os poderes se dividindo, um poder se sucedendo após o outro. Mesmo parecendo que o mundo está fora de controle, ele parece estar caótico, nós temos que ter certeza que ele está no controle. E como que nós podemos olhar diante de toda essa turbulência, a gente sentir de uma forma assim segura? Não, Deus ele está controlando os 4 ventos dessa terra, ele está segurando a onda para a gente. Porque se ele soltar a mão, a própria humanidade se destrói em questão de segundos, eu acho. A linguagem do Salmo é muito impressionista, né? A linguagem de Jeremias, citado aqui na lição de hoje, ela é aterrorizante, né? Você olhar a terra se transformando num caos e tudo mais. E eu só me lembro da primeira reação do ser humano quando o pecado passou a fazer parte do cotidiano. Deus vai no meio do jardim procurando Adão, onde estás? E ele diz, eu tive medo e me escondi. O medo foi a primeira ação, o primeiro sentimento a brotar no coração quando o pecado passou a fazer parte da vida de Adão. Medo. E às vezes a gente olha para os desafios da vida e sente medo. A gente olha para as provações que batem à nossa porta e o nosso coração fica tomado de medo.
Talvez seja por isso que a Bíblia trabalha tanto em cima dessa questão do medo, né? O amor lança fora o medo, né? Não temais. E a todo instante o Senhor está afirmando, estou contigo todos os dias. Por quê? E eu costumo dizer o seguinte, quanto mais se ama, menos medo tem. Por quê? Porque eu lembro que eu atravessava uma comunidade para chegar na casa da minha namorada e havia uma violência muito grande nesse percurso. Era muitas pessoas que eram assassinadas no Rio de Janeiro, muita gente, muito confronto entre bandido e polícia, e eu fazia esse percurso para ir na casa da namorada. Só que eu nunca tive medo. Nunca tive medo, sempre fui tranquilo. Hoje dificilmente eu iria. Mas por quê? Quem muito ama, pouco medo tem. Isso se explica quando você se torna pai. Se você chegar em casa, tua casa está pegando fogo, teu filho está lá dentro, recém-nascido, você tem medo de fogo, mas você não se importa mais com isso, porque o amor que te move é mais forte do que o medo que anteriormente te dominava. Você entra nas chamas para retirar tua criança, se há essa possibilidade de fazer. Quem muito ama, pouco medo tem. Quanto mais a gente ama a Deus e mais perto dele, mais o medo vai se dissipando. Você vê um Sadraque, um Mesaque e um Abdenego sem medo. Você vê um Daniel sendo lançado na cova dos leões, o medo não faz parte. Você vê um Cristo marchando para a cruz do Calvário e o medo não toma posse do seu coração. Então, os elementos de terror estão presentes no texto de Jeremias, estão presentes no Salmo 46, mas a promessa de Deus de que Ele está conosco, isso tem que dissipar o nosso medo. Por quê? Porque eu me lembro até do Gideão, né? Eu sou o menor da casa do meu pai, que eu sou isso, eu sou um coitadinho, eu sou isso. E Deus o tempo todo afirmando ao longo do capítulo 6 de Juízes, eu estou contigo. E Deus, eu estou com você. Aí eu já, mas isso, eu estou com você. Deus fala isso 3 ou 4 vezes no mesmo capítulo. Eu estou contigo. Mano, eu acredito de verdade que Deus está comigo? Eu acredito de verdade que eu estou na presença do Eterno? Se eu acredito de verdade, por que eu estou com medo do desemprego que bateu à minha porta? Se eu acredito de verdade, por que eu estou com medo de sair um decreto de morte, um decreto de dominical, um decreto disso, um decreto daquilo? Que medo inconsistente é esse? E eu digo inconsistente porque, tendo quem eu tenho do meu lado, quem está por mim, como é que pode fazer eu ter medo do mar tumultuando e essas coisas todas, por mais assustador que seja? Nada do que está aqui é maior do que aquele que está por nós. É por isso que é muito fácil concluir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O destino da humanidade, ele é traçado em algumas profecias, Daniel 2, Daniel 7, mostrando os reinos e que, por mais que troque reis e reinos, líderes e governantes, a história nos mostra que a coisa não vai melhorar, só vai piorar. E isso, aparentemente, como diz o pastor Eduardo, traz medo. É até comum que isso traga medo. Mas a boa notícia é que a nossa pátria não é aqui. O livro de Filipenses fala isso, o nosso lugar não é aqui. E por mais que tudo pareça desabar, Deus está no controle. A consistência, né? O medo que parece inconsistente, ele é uma antítese a um Deus que o tempo todo me dá uma consistência. Não tenha medo, eu estou no controle. Até lembro de uma vinheta da TV Novo Tempo que diz assim, olha, por mais que tudo pareça desabar, Deus não sai do seu trono. Ele ainda é soberano, ele está no comando, ele está no controle. Reis vêm e vão, mas lembre-se que a nossa pátria não é aqui. Nada será resolvido aqui. Nosso lugar é outro, nossa terra é outra. Muito bem, Salmo 26, Jeremias e Daniel falam sobre caos, né? Quando a gente fala de caos, é uma coisa que a gente, às vezes, constantemente vê no nosso dia a dia, né? Lutas, problemas, catástrofes, ambientes fora do Brasil, no Brasil também. E a esperança nossa é justamente essa presença de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com alguns colegas, até pegando essa questão de medo mais uma vez aqui, que você tem medo do quê? Conversando com os colegas, e eu fiquei pensando, tem medo do quê, né? A gente tem alguns medinhos também, né? Acho que todo mundo tem um medo de alguma coisa aqui. Mas meu maior medo, sabe qual que é, pastor Leonardo? É assim, não sentir a presença de Deus. Eu lembro quando eu era mais adolescente, chegava de noite, o mais novo, né? Novinho,
deitava, será que Deus está comigo? Aquele negócio todo. Você não sentir a presença de Deus te faz ter medo de qualquer coisa, né? Mas aqui, pegando esse gancho que já foi mencionado, né, em toda a Bíblia a gente vê um Deus permanente, um Deus sempre ao nosso lado. Não é porque você é falho que Deus diz assim, eu não quero estar com você. Basta você querer, estarei ao teu lado. Então essa é a certeza que a gente tem que ter na Bíblia, né? Levando em consideração que haverá caos em todos os momentos, isso a gente tem que ter clareza na nossa mente, em meio ao caos existe a presença de Deus do nosso lado. E é isso que nós temos que colocar, né? Porque nossa esperança no meio da turbulência, a gente não deve depositar no ser humano. O pastor Amin Rodor, ele dizia uma frase que me chamou a atenção. Por mais que alguns não gostem do cara, mas é a certeza. Nunca deposite a tua felicidade naquilo que você pode perder um dia. Então a minha felicidade não vai estar em regimes governamentais. Minha felicidade não vai estar em pessoas. A minha felicidade tem que ser naquilo que é eterno. A minha felicidade depende exclusivamente de Jesus. Porque pessoas, governos, qualquer outro tipo de coisa nessa vida vai me decepcionar. Até o cachorro vai abandonar a gente. Mas Deus, Jesus são eternos. E vão estar com a gente em todos os momentos, até no meio da turbulência, a pior que a gente enfrentar na nossa vida. E é onde nós entramos aqui nessa parte de terça-feira, debaixo de seus pés. Satanás quis sendo um reivindicador daquilo que não é da conta dele, né? Colocando uma situação de Salmos capítulo 47, sobre o lugar que está em análise ali, que deve ser de Deus, de Jesus, mas é usurpado por Satanás. Como que a gente pode trabalhar esse contexto aí de Satanás sendo um usurpador, reivindicando aquilo que não é dele? Porque Deus pergunta para ele, onde você estava? Eu estava na terra, rodeando, diante dos meus pés. Porque no contexto hebraico, aquilo que está debaixo dos seus pés pertence a você, né? Domínio, né? É o domínio dele. Satanás se colocando como príncipe da terra, reivindicando aquilo que foi dado a Adão, aquilo que é dado a Jesus. A Bíblia fala, né, o príncipe desse mundo, tal. A gente vê em Jó, em Gênesis, mencionando que a propriedade, muitas vezes, cai-se na mão de Satanás, o ser humano acaba sendo conduzido muitas vezes por ele, mas uma coisa é fato, ele pode conduzir a vida de algumas pessoas, mas o proprietário do universo e desse mundo, em última instância, é Deus. É Deus que coloca limites até para Satanás, para as ações dele, né? Se o mundo não virou um caos hoje ainda, por quê? Pela presença de Deus, pela liderança de Deus, né? Os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra são limitados por Deus. Mesmo o caos que existe na vida de uma pessoa, na história do universo, eles só são permitidos dentro de um limite que Deus coloca. Então, por mais que haja uma certa liderança de Satanás na vida de algumas pessoas, até de alguns líderes do mundo, isso tudo é limitado com a autoridade de Deus ali. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Porque senão acontece o seguinte, se a gente entende que Lúcifer, que Satanás está dominando todos os aspectos da nossa vida, isso deixa a gente inquieto. Fala, poxa, então se alguém tomar, um prefeito tomar decisão, eu estou nas mãos do prefeito. Se o meu chefe tomar uma decisão, estou nas mãos dele. Não, em última instância, acima da decisão de qualquer pessoa, está a decisão de Deus. Então isso tem que tranquilizar a gente, né? Assim como aconteceu com José do Egito. Vou dar um exemplo para fechar aqui. Eu gosto muito do que Ellen White fala sobre José do Egito. Não foi Deus que colocou José no buraco. Não foi Deus que colocou ele na prisão. Mas Deus, de uma forma que a gente não entende, ele usou tudo isso para cumprir a vontade dele, de Deus na vida de José. Então, por mais que existam circunstâncias aqui que homens tomem a decisão por nós, ou Satanás haja, acima disso tudo está o controle de Deus, a decisão de Deus e a ação de Deus na nossa vida. Isso a gente tem que ter muito claro para a gente ter paz nesse mundo, né? E, em última instância, inclusive, quando a lição menciona o texto de Zacarias, mostra claramente que, no final das contas, o Monte das Oliveiras estará debaixo dos pés de Jesus.
Ou seja, mais uma vez trazendo essa alusão, essa figura de linguagem que o que está debaixo é o que pertence, é o que você tem domínio, é o que você tem propriedade. Então, Jesus Cristo ele vai ser o proprietário outra vez. Por mais que as coisas nesse mundo às vezes parecem que não vão dar muito certo, os reinos vêm e vão e as coisas vão piorando, ainda a última instância é de esperança. É o que a gente falou aqui na segunda-feira, esperança em meio à turbulência. Apesar dos pesares, no final das contas, nós temos garantido um final feliz, apesar dos pesares. Adão, ele tinha a chave do mundo nas mãos, né? Era o governante de toda a terra. E no momento em que ele cai, ele sujeita esse governo que estava sob a responsabilidade dele, ele sujeita isso ao diabo. E, consequentemente, o diabo começou a se achar dono do pedaço. Quando Cristo está no deserto da tentação, no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, ele está lá oferecendo todos os reinos da terra, porque ele está declarando que isso é propriedade dele, que ele conquistou isso com a queda do Adão. Ele comparece em Jó, capítulo 1, conforme o pastor citou, diante da reunião, como se fosse o embaixador da terra. Não, eu vim aqui representar onde vem? Venho de rodear a terra e passear por ela. E o termo original traz um processo de propriedade, né? Uma conotação de propriedade. Então ele está se apresentando, e o próprio Cristo declarou: eu vi Satanás, o príncipe do mundo e tal, não sei o quê. Só que com a morte de Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição, consequentemente, o domínio que estava a princípio em Adão e foi perdido, passado, outorgado para o diabo, agora é retomado por Jesus. Jesus está novamente no controle de todas as coisas, e ele tomou posse de novo daquilo que o diabo estava alegando ser seu e na verdade nunca foi. Apenas uma alegação como o pai da mentira que é. Ele está contando uma grande mentira: te oferecerei todos os reinos da terra. Para você dar alguma coisa para alguém, você tem que ser dono, você tem que ser proprietário. Ele não é proprietário de nada, ele é usurpador. Mas aí Jesus traz a legitimidade novamente para o céu, colocando o diabo no devido lugar dele, embaixo dos pés do Filho de Deus, tendo a cabeça esmagada. E é o cenário do grande conflito, apresentado como triunfo dos filhos de Deus e, consequentemente, para todos aqueles que o seguem. E é onde nós entramos na parte de quarta-feira, que nós vemos aqui no contexto vinho e sangue, que fala sobre uma das coisas que Deus vai corrigir no seu juízo, será a apropriação indevida do poder do mundo que ocorreu caído. Ele vai reivindicar tudo isso. Nietzsche, que é citado aqui, ele tem uma peculiaridade que acontece, né? Ele dizia que a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fugir que o universo existe para nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um deus. No final da sua vida, os últimos 10 anos, ele ficou internado numa clínica psiquiátrica para louco. Perdeu o sentido da vida, achando que a sua teoria poderia ser levada para o mundo inteiro. Hoje, ele é conhecido aí como uma das pessoas onde suas teorias quase todas se caíram por terra. Agora, vinho e sangue, mesmo assim, a gente começa a analisar alguns contextos que a lição vem trazendo. O que a gente pode colocar nesse sentido dos pilares que é colocado diante da sociedade? Porque, assim, princípios são abordados aqui. Aquilo que era certo antigamente não é mais certo hoje, né? Uhum. Aquilo que era errado nem é tanto assim. Eu fico assim abismado, pastores, de ver como que o mundo ele virou do avesso nos dias de hoje. Uma mãe amamentar um filho em praça pública, isso é atentado ao pudor. Mas uma mulher desfilar nua no carnaval em rede nacional, no horário nobre, isso é fauna. Até onde vai o limite da humanidade? E a gente entra nessa lição, essa mistura entre vinho e sangue. O que a gente pode trabalhar nesse contexto com as pessoas que Deus colocou aqui para nós? Nós teremos no contexto final o juízo vindo da parte do Senhor. E a ideia de vinho e sangue, ela sempre está relacionada a esse contexto de juízo. O Salmo 75, que é o salmo mencionado na quarta-feira, é um salmo mostrando que Deus é o juiz. O finalzinho da lição, quem tiver com a lição em casa acompanhando, vai perceber que a lição fala assim, mesmo diante dos problemas, do contexto final, que é meio tenebroso, é meio assustador,
nós somos chamados a ter esperança porque Deus é o justo juiz. No final das contas, ainda a soberania é dele, o controle está nas mãos dele e ele é o justo juiz, ele vai trazer juízo a todas as coisas. E quando eu tenho a certeza de que Deus é o meu juiz e tenho andado em sua presença, por mais que eu me sinta, eu saiba que eu sou um pecador, eu saiba que se fosse pelas minhas obras eu não seria salvo, aí eu olho para a misericórdia de Deus, para a graça de Deus, para o sacrifício de Jesus e digo, bom, eu acho que eu estou mais tranquilo agora, porque eu tenho um justo juiz do meu lado. Pastor Fábio? Seguindo aqui, perdão, gente. Seguindo aqui, Pastor Léo, eu gosto muito de pensar na seguinte ideia, né? A imoralidade hoje é extremamente constante, né? A gente vê, então, as coisas acontecendo de uma maneira que vão se acumulando cada vez mais, né? Eu não vou nem mencionar aqui, porque hoje pode ser que muitas coisas que a gente mencione são até acarretadas como contrárias à moralidade atual, né? Mas a gente vai em 2 Timóteo 3, que a lição menciona aqui, ela começa a apresentar vários aspectos da imoralidade do mundo, que hoje são vistos como normalidade, como coisas comuns, né? Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, a visão profética de Apocalipse diz o seguinte, que nós temos 3 mensagens a serem pregadas ali, a essência da mensagem final da Bíblia, e uma delas é que virá juízo sobre todas as pessoas de acordo com as escolhas que elas fizerem. Ok, a imoralidade se segue hoje, cada um segue o caminho que quer, cada um faz as suas escolhas. Existem questões que até moralmente, você mencionou, Pastor Léo, não fazem sentido, né? Uma mãe ali amamentando e em contrapartida uma mulher nua ou seminu no carnaval ali. Então, Deus fala assim, ok, que as coisas aconteçam. Ele fala até sobre a questão também moral entre homem com homem, mulher com mulher. Fala assim, ó, é assim que vocês querem viver? Vivam assim. Porém, a mensagem que tem que ser pregada hoje é o seguinte, o juízo virá. Deus vai acertar as coisas, colocar a mão sobre tudo isso. E essa é a certeza que nós, que acreditamos na palavra de Deus, temos que ter. Tudo isso vai acabar num determinado momento. Deus vai colocar a justiça, mas não de maneira a apontar isso para as pessoas, né? Eu encerro minha fala dizendo o seguinte, eu gosto muito de um filme que eu assisti, um filme de guerra, acho que é 1917 que chama, eu não acompanho muito filme de guerra, mas que mostra um irmão indo buscar um outro irmão ali na guerra, eu acredito que seja esse mesmo. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, quem tem 2 filhos aqui, o pastor Leonardo acho que tem um filho só, você tem 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos? Tem 2 eu também. tenho 2. Se você vê um filho perdidão e o outro do teu lado, você vai amar menos o outro que está perdidão do que o que está do teu lado? É óbvio que não. Talvez o que está perdidão lá, você vai ter até mais atenção para ele, porque o outro está seguro do teu lado ali. Então, quando Deus vê a imoralidade das pessoas, trazendo para um contexto geral e de Deus, Deus tem piedade das pessoas que estão nessa condição. São filhos dele também. O nosso papel não é apontar o dedo, não é acusar, mas é salvar essas pessoas. São filhos de Deus, mas que vivem na imoralidade. De acordo com a escolha que esses filhos fizerem, aí sim Deus dará conta no final. É a escolha que nós temos hoje, é a imoralidade precoce a cada dia mais e a ação de Deus no final, com juízo. Isso não dá para escapar também, né? O Salmo 75 citado aqui na lição, acreditam os estudiosos que foi até o salmo cantado na guerra contra Senaqueribe, onde Deus deu aquele livramento fantástico, maravilhoso. E a descrição, o texto de Salmo 75, ele é muito semelhante à guerra pós-milênio. Por isso o texto vinho e sangue, porque, obviamente, o ímpio que não aceitou a solução proporcionada por Deus através do plano da redenção, ele vai ter que pagar o preço pelo seu próprio pecado e, lamentavelmente, o sangue, a morte será a realidade para aqueles que recusaram a vida. E você percebe nesse cenário Deus exaltando o seu povo, destruindo o pecado e pecadores e fazendo a separação entre justos e ímpios. O Salmo 75 é exatamente a descrição da execução do juízo pós-milênio que Deus realizará. E aonde nós entramos aqui no contexto de quinta-feira, para que conheça a tua salvação. O Salmo 67.
E aqui, Davi, ele nos lembra que Deus deseja que se conheça na terra o caminho, conheça a luz. Eu me canso, às vezes, de algumas lendas que existem na igreja, locais, que quando uma pessoa chega na igreja, fala assim, olha, irmão, é o seguinte, quando você chegar na igreja, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olha só para Jesus. Que ele tem que ser o teu caminho. Não. Mas só que a Bíblia fala que eu tenho que ser sal da terra, eu tenho que ser luz do mundo, eu tenho que ser santo como santo é meu Pai Celestial, e eu tenho que ser imitador daquele que é de Cristo. Como que eu posso mostrar para as pessoas a importância disso daqui? Porque Davi, ele fala aqui do contexto da luz, da glória, e eu tenho que ser um exemplo para as pessoas. Eu tenho que refletir Cristo. Como que nós podemos mostrar para as pessoas o caminho da salvação através das nossas próprias atitudes? Não que eu vá salvar alguém. Eu não tenho o poder de salvar, mas eu tenho o poder de poder fazer a pessoa se perder. Eu posso servir de pedra de tropeço na vida de alguém. Eu posso ser um caminho de condução na vida de alguém para a salvação. Não sou o salvador, mas também eu posso ser um medidor de perdição para a vida das pessoas. Como que eu tenho que resplandecer essa luz que a lição tanto fala na vida das pessoas? Nós temos vivido hoje, pastor Leonardo, num contexto de pensamento pós-moderno que é dominante, né? O mundo ao nosso redor inegavelmente, não é só ao nosso redor, nós também somos pós-modernos, nós estamos vivendo dentro dessa era e nós somos influenciados de alguma forma por esse tipo de pensamento. E uma das forças desse tipo de pensamento, uma das características é a relativização das coisas. Tudo é relativo. Você mencionou agora há pouco de que o que antes era verdade absoluta para todo mundo, hoje em dia não é. É relativo, depende do seu ponto de vista, é o que pensa, é o que fala o pensamento pós-moderno. Só que tem uma característica do pensamento pós-moderno que, para nós hoje, é uma brecha para nós levarmos a salvação, como diz o Salmo 67. Para que conheça a sua salvação. Que brecha é essa no pensamento pós-moderno? É que eles não admitem que você tenha um discurso distante da sua ação. O que você fala, você tem que viver. Eles admiram isso. Ao passo que eles odeiam o mundo pós-moderno odeia quem fala uma coisa e vive outra. Tanto que se você for perguntar e fazer uma pesquisa aí na rua simples, você vai perceber que as instituições que são mais menosprezadas pelo pós-moderno é política, polícia e igreja. Porque na maioria das vezes o que se percebe é um discurso distante da ação. Então onde entra o cristianismo nessa brecha aqui? É que o cristianismo ele tem a oportunidade de mostrar que o que é salvação? Quem é a salvação? Como eu vivo essa salvação? Então, quando eu estou pregando uma coisa e vivendo aquela coisa, isso vai ser admirado pelo mundo ao meu redor. Então, para que conheçam a sua salvação, eu devo viver aquilo que eu prego. Eu tenho que ensinar e viver de acordo com o que eu ensino. Aí vem o contexto do Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas, em que nós estamos saindo pelo mundo, voando e anunciando as boas novas do Evangelho, mas o Evangelho que eu vivo. Eu não só prego, mas eu também vivo. Aqui nós temos um ponto de brecha perfeito para o mundo que nós estamos vivendo hoje. É viver de acordo com aquilo que eu ensino. Se eu tenho o Evangelho eterno, eu vivo sob esse Evangelho eterno também. Coerência, né? Exatamente. Eu vi uma pesquisa uma vez de uns psicólogos na Universidade Americana, e eu estava lendo o artigo, que eles estavam procurando o sentido da vida. E aí a pesquisa, resumidamente, trabalha na seguinte direção, que inicialmente acredita-se, de um modo geral, há um pensamento coletivo que ser feliz é você ter sucesso. Então, se você enxerga o sucesso como sua formação profissional, quando você alcançar, você vai ser feliz. Se você enxerga o seu sucesso como obtenção da casa própria, então quando você obter sua casa própria, você vai ser feliz. Então a gente atribui a felicidade ao sucesso. E esse sucesso é conquistar coisas, é ter coisas. E aí eles revelaram o seguinte, que esse sentido da vida está equivocado. Porque o sentido da vida, a felicidade não está em ter coisas. Mas existem 2 coisas que te fazem perceber o real sentido da vida. Número 1, o senso de pertencimento.
eu pertenço a Deus, Deus pertence a mim. Eu pertenço à minha esposa pertence a mim, eu pertenço aos meus filhos pertencem a mim. Independente se a casa é própria, independente se o carro é zero, independente se eu falo 2 ou 3 idiomas, esse senso de pertencimento ele não está atrelado a conquistar coisas. É um status que eu tenho, né, de ser filho, de ser pai, de ser cônjuge. Senso de pertencimento. O que me faz ser feliz? É saber que eu pertenço a uma igreja, é saber que eu pertenço a um Deus, é saber que eu pertenço a uma família. E a segunda coisa é o senso de missão. Aí os psicólogos reunidos, fazendo grandes estudos de análise humana, chegam à conclusão de que o senso de missão é o que te traz o verdadeiro sentido da vida. Quando que você é mais feliz, quando você é mais realizado? Quando você cumpre a missão de abençoar a vida de alguém. Aí eles citam um exemplo de um hospital que cuida de crianças em câncer no estado terminal, onde eles apanharam um grupo de adolescentes depressivos e colocaram sob a responsabilidade desses depressivos uma criança em estado terminal para ser cuidada, momentos para brincar com ela, momentos para poder ajudá-la. E houve uma melhora significativa do estado de depressão do indivíduo quando ele parou de pensar em si mesmo e passou a cuidar da criança que agora era objeto da sua atenção. Anular a si mesmo para viver em função do outro, levar o bem ao outro, razão pela qual Jesus me deu uma missão. Quando você percebe no Salmo 67 que ele está te chamando para você fazer conhecido o caminho dele por toda a terra, em outras palavras, filho, eu quero só que você seja feliz. Eu estou te pedindo para você resplandecer, para você ser coerente, para você testemunhar, porque tudo que eu quero é a tua felicidade. Porque no momento em que alguém seguir os meus caminhos por influência sua, sendo utilizado como instrumento nas minhas mãos, isso vai te trazer uma realização que você não vai ter em absolutamente nenhum lugar da vida. Isso vai te trazer um sorriso que de outra forma não brotaria. Há uma alegria maior do que saber que alguém estava perdido e por causa do trabalho que você fez agora ele está descendo as águas batismais? Ou seja, Deus outorgando para a gente esse senso de missão, esse senso de pertencimento, para fazer por toda a terra conhecido o seu caminho. É um privilégio acompanhado de uma grande responsabilidade, exibida aí na Tríplice Mensagem Angélica. Amém. O povo de Deus ele é chamado para ser luz, né? Isso foi desde o início. Adão e Eva, Abraão, e aí vai seguindo, né? Israel, a gente entende que em um determinado momento falhou, escorregou, errou. Nós somos convidados hoje, e em cima até do que foi falado aqui, para a gente pensar de maneira prática na nossa função de diferencial na vida das pessoas, né? Nós estamos vivendo num período pós-moderno, tá? Tem que haver coerência, as pessoas têm que ver coerência nesse sentido. Eu uso isso muito, inclusive, na minha área de atuação. Por exemplo, eu falo sobre mordomia cristã, que envolve vários aspectos da vida, inclusive a questão financeira. Se eu falo sobre um assunto tão complexo como esse para a igreja, eu tenho que viver isso também, né? Eu tenho que experimentar isso na minha vida também, senão as pessoas não vão acreditar. Segundo ponto, as pessoas olham para aquilo que faz sentido também. Eu vi uma ilustração até dias atrás, o seguinte: você pode ocupar o seu dia todo empurrando um balanço, o dia todo ali, empurrando para lá e para cá. Você vai ocupar o seu dia. Mas não faz sentido. Não tem um porquê você empurrar um balanço o dia todo. Você vai tomar só o seu tempo. Mas você está fazendo alguma coisa. Mas você tem que fazer algo que realmente faça sentido na vida das pessoas. Não é só a coerência, que é importante, mas as pessoas querem dizer o seguinte: olha, tá bom, você faz aquilo que você prega, mas o que você faz e o que você prega ajuda alguém de verdade? Faz sentido na vida de alguém? Melhora a vida dessa pessoa? Então, o nosso papel hoje é ser luz na vida das pessoas, ter coerência no que a gente fala e, de fato, trazer sentido na vida das pessoas. Porque Jesus, quando ele pregava, ele vivia e ele fazia a diferença na vida das pessoas. É isso que a lição quer trazer. Somos um povo que tem que ser luz. O livro de Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse 14, temos que ser luz e trazer sentido, diferença na vida das pessoas. Amém. Muito bem, estamos aqui na fase final. Quero pedir para vocês uma mensagem final para os nossos amigos que estão nos assistindo. Considerações finais para nós terminarmos aqui mais uma semana. Pastor Dudu? Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Promessa extraordinária. Agarre-se às promessas do Senhor,
porque em meio às turbulências anunciadas no Salmo 46, em Jeremias, no Salmo 75, e em Jeremias também texto citado, enfim, a gente tem a segurança de que estar nas mãos de Deus é o melhor lugar para nos encontrarmos. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A imagem do Apocalipse é o céu se enrolando como um pergaminho, né? Aí você imagina o pergaminho criado na cidade de Pérgamo, couro de um animal novo. Aí você imagina o planeta Terra como se estivesse sobre um pergaminho. Você começa a enrolar, imagina a catástrofe que vai haver dentro no mundo. E Deus está dizendo, fica tranquilo, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa esperança que nós temos de que tudo vai terminar bem e de que, apesar dos pesares, a gente continua confiando em Deus, nos leva a contar isso para outras pessoas. Olha, fiquem tranquilos, eu tenho uma boa notícia para você aqui, ó. Vem cá, deixa eu te contar como é que vai terminar as coisas. Vai ser assim, 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 assim. Então, essa esperança deve ser uma mola propulsora que me leva a falar dessa esperança para as outras pessoas também. O Espírito Santo já está trabalhando no coração de muita gente e a gente tem que estar de pé nesse último momento para falar dessa esperança para os outros também. Amém. Pastor Fábio. Eu me lembrei de uma frase aqui, todo mundo falando, de um professor que eu tive, pastor Reinaldo Siqueira. Ele fazia a seguinte pergunta: por que Deus escolheu Abraão e não escolheu outra pessoa? Poderia ter escolhido outro, mas escolheu Abraão. Ele conclui dizendo assim: Deus escolheu Abraão e não outro, mas Deus escolheu Abraão por causa dos outros. Por que Deus escolheu a cada um de nós aqui? Não sei. Por que nós temos funções aqui que influenciam pessoas, que ajudam pessoas? Por que você pode ter uma função também? Não sei por que Deus escolheu a gente para determinados locais, lugares, pessoas e funções. Mas Deus escolheu você por causa dos outros. Que privilégio e que grande responsabilidade. Quando a gente olha a lição dessa semana, a gente vê o quê? Os discípulos testemunharam, Israel testemunhou, Adão, Eva, todos eles tiveram um papel. E cabe a nós também sermos escolhidos por Deus e salvarmos pessoas que precisam de nós. Esse é o desafio que a gente tem para nós hoje também. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim e eu quero dizer algo para você aqui. Você crer em Deus não quer dizer que as coisas se tornarão fáceis, mas quer dizer que elas se tornam possíveis. Então continue acreditando nesse Deus, porque Ele é o Deus impossível. Ele está cuidando de você, da tua família, da tua essência e principalmente o desejo dele é te ver numa eternidade. Vamos terminar com uma oração aqui. Pastor Fábio de Sá, pode orar para nós? Posso orar. Bondoso Deus, mais uma vez te agradecemos pelo contato com a tua palavra, que ela faça sentido realmente na nossa vida, nos traga coerência, nos traga sentido na vida das outras pessoas e leve os teus filhos para próximo de ti. Colocamos nossa vida em tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. Não se esqueça de colocar de onde você nos assiste. Essa lição está trazendo uma mensagem especial para nós, então não fique sem ela. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e até a próxima semana, se Deus quiser.